Hello, hello, everyone. Bom dia, galera. Bom dia a todos. E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabelle Ambrosio, sou CEO da Ambrosio Institute, para quem não me conhece. Para quem me conhece também, meu nome é o mesmo e não muda. Então, você, profissional, personal trainer, que busca conhecimento de nutrição, você sabe que a importância de nutrição é gigantesca para você fazer realmente a diferença na vida dos seus clientes. Fica nessa live que nós vamos conversar com uma profissional extremamente experiente que vai ajudar você. Olha aqui, ela está aqui, vou convidá-la para participar. Vamos convidá-la para participar aqui com vocês. Vocês vão gostar, gente. O assunto hoje é muito bom. Olha ela aí! Olá, Isa, tudo bem? Bom Bom dia. dia, tudo jóia? Olha, pode deixar que eu não vou falar inglês com você não, viu? Não, eu falei assim, ainda estou em curso, então temos propósitos aí, mas ainda não. Opa, depois a gente quer escutar mais desses propósitos aí, hein? Mas vamos começar do início, né? Então, Jennifer, eu queria que você se apresentasse, né, para o nosso público. A gente quer conhecer um pouquinho mais de você, quem é você, qual é o trabalho que você faz e por que você começou a nutrição. Então, vamos lá, Isa. Bom, sou Jennifer, sou nutricionista já formei em 2012, formei aqui em Rondônia, onde eu atendo, e eu tenho uma clínica de estética hoje. Eu sempre gostei muito da estética. Sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre fui uma pessoa que busquei me cuidar. Então, quando eu formei, eu já tinha muito em mente que eu queria trabalhar na área da estética. E aí, eu e meu esposo, nós abrimos a clínica de estética e eu consegui conciliar, sabe? Eu consegui fazer um casamento perfeito da estética com a nutrição, né? Não tem como nós trabalharmos a estética sem cuidar de dentro. E da mesma forma, quando nós cuidamos de dentro e temos o cuidado de fora, que é a estética, nós temos resultados muito mais rápidos. Eu busquei nutrição por isso, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com beleza, com autoestima, sempre gostei muito disso. E na época também eu juro que não via como financeiro, porque eu sabia que nutricionista não ganhava bem naquela época. Hoje as nutricionistas já ganham melhor, né? Então, há 13, 14 anos atrás, né, que eu formei, então 14 anos, o salário de uma nutricionista, o ganho de uma nutricionista era muito baixo, né, comparado com qualquer outra profissão. Então, acho que foi mais por amor mesmo, e depois que eu acabei me encontrando na parte da estética. Que legal. Isso é muito importante, né? Quem ama a profissão, são os profissionais que mais se destacam, realmente, né? É impressionante em qualquer tipo de profissão, são as pessoas que amam a profissão, são as que se destacam mais. Então, é muito legal ver que você escolheu a área por afinidade, por prazer, por gostar, né? E você no seu treino, na sua clínica, você une também treino à nutrição? Você trabalha com seus clientes nas duas formas? Na parte que você diz de atividade Física, né? física, Exatamente. sim, eu falo que o corpo foi feito para se movimentar, né? Então não tem como a gente fazer uma terapia estética que vai fazer a lipólise ali, que vai fazer o esvaziamento da célula de gordura, eu ter uma alimentação que vai favorecer isso e eu não ter a atividade física para usar essa gordura como fonte de energia. Então a atividade física faz parte, sabe? Eu falo que é uma tríade, não tem como nós termos assim, eu falo que só estética e nutrição sem atividade física. A nutrição vai ser a base, mas a gente precisa conciliar as duas outras coisas, senão sempre vai ficar falho uma da outra, né? É verdade. Não, com toda É certeza. que aqui é obrigatório. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu faço anamnese para fazer uma avaliação para os procedimentos estéticos, né? No formulário tem se a pessoa faz atividade física ou não. Quando a pessoa preenche que ela não faz atividade física, já é um dos critérios que a gente barra de alguns procedimentos estéticos. Então, por exemplo, tem muitos procedimentos que não tem como ser feito se a pessoa não faz atividade física.
Então, assim, eu falo que é basicamente obrigatório que o paciente faça atividade física para ter um resultado. Muito, muito legal. E realmente, eu aqui nos Estados Unidos eu trabalho com muitos clientes que não têm essa noção. E aí eu aos poucos vou introduzindo essa ideia, porque às vezes a pessoa se assusta. Né? Não sei se você já observou com a diferença na internet da nutrição americana e brasileira. E é impressionante a falta de conhecimento de nutrição dos americanos. Né? Então eles não percebem que mais do que correr 2 horas numa esteira, a nutrição vai fazer muito mais diferença na vida dele. E Sim. Aqui também, eu falo que aqui também é muito precário a nutrição dentro de uma academia, né? Porque eu vejo que é muito assim, o profissional aqui no Brasil, né? O profissional educador físico, ele tem aquele receio de não mandar o paciente para o nutricionista com medo de perder o aluno, né? Não, não vou mandar meu aluno para nutricionista porque o aluno vai gastar com o nutricionista e vai parar de gastar comigo. Não, é o contrário, porque se ele trabalha em conjunto, o aluno dele vai ter mais resultado, ou seja, e ele vai ficar mais tempo em trabalho e vai indicar mais alunos, né? Então aqui eu me barro muito nisso, sabe? Às vezes eu converso com uma pessoa, a pessoa fala assim: ah, mas o meu personal, o meu treinador falou que não preciso de nutricionista agora, que só melhorar isso, suplementar com isso já vai resolver. Então aqui ainda tem uma limitação, assim, sabe? Eu imagino que aí nos Estados Unidos ainda é muito precário, né? Então, quando eu fiz o curso, quando eu fiz a certificação, eu vi que algumas coisas. O Brasil está bem avançado, né? Nessa relação, eu vejo, e em algumas coisas, assim, nesse pensamento. é verdade, isso é bom porque você me trouxe um outro assunto, né? A Jennifer, ela acabou de ser certificada em Nutrition Coach, né, pela NASM. E eu queria que você me explicasse um pouquinho por que você buscou essa certificação e depois explicar um pouquinho melhor dessa diferença que você viu. Eu sei que o mercado americano e o mercado brasileiro são diferentes e têm profundidades diferentes em conhecimentos diferentes, né, vamos dizer assim. Acho que mais por causa da parte genética. E depois eu queria ver o seu overview sobre isso. Então, Isa, nós viajamos quase sempre para os Estados, desde a primeira vez, então assim, eu falo que a cada máximo 2 anos a gente vai para os Estados Unidos. E eu vejo que, como a área que eu atuo hoje, que é o emagrecimento e lipedema, é uma área muito precária nos Estados Unidos pelo índice de mulheres com lipedema. Homens também mais raro tem, mas mulheres têm mais. Então eu vejo que é muito precário. E essa certificação que eu fiz foi pensando em abrir portas para atender americanas também, por isso que eu estou fazendo o curso de inglês, né? Então, foi pensando em abrir portas para atender americanas. Hoje, meu Instagram tem mulheres que me seguem do mundo todo. E o principal, né? A principal língua é o inglês. E quando elas veem que tem uma certificação, elas ficam mais seguras em fazer. Então, eu consigo ter essa segurança de atender mulheres do mundo todo e principalmente de abrir portas já para quem sabe futuramente estar aí nos Estados Unidos, atendendo daí, fazer um trabalho daí, né? É Então, verdade. esse foi o principal motivo dessa certificação. E Poxa, como é um legal. país, e como os Estados Unidos, eu falo, é um país de primeiro mundo, tudo começa aí, tudo acontece aí, né? Então, eu sei que a certificação ela traz muito mais força para o meu currículo. É verdade. E realmente, aqui, o mundo fitness começou nos Estados Unidos, né? Apesar de todos os apesares aí, a gente tem faculdade de educação física, a gente tem faculdade de nutrição, e aqui nos Estados Unidos a nutrição também tem faculdade, tá? Não sei, mas a parte do fitness não tem faculdade, então é um mercado um pouco diferente. E é um mercado muito sedento, tá? O mercado de nutrição nos Estados Unidos é um mercado muito sedento. Não temos profissionais com o conhecimento que você tem de lipedema mesmo, realmente. E você vindo para cá, você vai, com certeza, vai ter sucesso aqui. Que o que tem de brasileiro desse país também são mais de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Então, é um público aí que você pode alcançar sem falar inglês, tá? Não precisa nem falar. É, isso sem falar inglês, isso é verdade. Então, é muito bom essa parte aqui também.
Nossa, eu fico muito empolgada com essas informações que você passa, porque realmente o conhecimento que a gente tem no Brasil é um pouco diferente do conhecimento que a gente tem nos Estados Unidos. Aqui, o foco maior das pessoas em não se alimentar. Eles acreditam que parando de comer você emagrece. Então, a maioria das dietas ou a maioria do material ali vem ensinando como comer, basicamente. Eu acho que perceber essa diferença. No Brasil, acho que é um pouco diferente, né? Se você perceber alguma diferença muito grande, eu não sou da área, então a sua percepção você é melhor que a minha. O que eu percebi muito é que, assim, eu fiz o Nutritional Coach brasileiro também, há algum tempo atrás, e ele trabalhou mais essa parte mental, sabe, de atendimento. E eu vi que essa certificação americana teve essa parte mais psicológica, né? Teve essa parte mais de estratégias, de conduta, de prevenir a pessoa que ela está entrando ali, talvez, numa anorexia, numa bulimia, então numa compulsão. É mais trabalhar esse preventivo, mas eu vi que aqui no Brasil, por exemplo, trabalha estratégias mais gatilhos mentais, né? Aí eu vi essa certificação americana, eu vi mais voltado para o básico do básico, né? Desde dessa parte de carboidratos, proteínas, gorduras. Então, trabalhando mais isso. E o que você falando assim, que os Estados Unidos têm um pensamento que não come nada, eu percebi porque assim, quando eu vou estudar as clínicas de estética americana, e eu até fui em algumas clínicas na Flórida, e o que eu vejo? Como hoje está em alta as canetas que trazem o emagrecimento, né? Que elas auxiliam o emagrecimento, mas a proposta é que a pessoa pare de comer. Então, eu vi muito do quê? Muito das clínicas que trabalham isso, emagrecimento e fitness, realmente propondo dietas que são extremamente radicais, né? E eu vejo também uma coisa que eu percebi que muita gente aqui no Brasil me pergunta, todas as vezes que a gente chega aí dos Estados Unidos, todo mundo pergunta assim: ah, mas como que é nos Estados Unidos? Tem muita gente obesa? Eu falo assim, olha, no Brasil tem mais. Eu falo que no Brasil, em relação à proporção, por exemplo, nós sempre fomos para a Flórida, até porque é um estado que fala mais português, né? Então, o que eu vejo? Tem muito mais pessoas obesas em São Paulo do que quando nós vamos para Orlando. Tem casos que são aqueles casos assim de obesidade mórbida, né? Mas são poucos o que nós vimos. Eu vi muito mais pessoas dessa área de fitness do que da área não fitness, dessa área realmente obesa. Então, foi uma coisa que, desde a primeira vez que nós fomos, em 2019, desde a primeira vez que nós fomos, em 2019, foi uma coisa que me encantou muito, porque eu tinha um pensamento errado dos Estados Unidos. Eu tinha um pensamento que eu ia chegar nos Estados Unidos, eu só ia me deparar com pessoas do quilos mortais. Eu tinha esse pensamento. E aí, quando eu fui no supermercado, que eu vi aquelas coisas assim muito grandes, chegava nas lojas de roupas também, roupas tamanho 6x, né? Então, assim, aí eu falava assim, meu Deus, existe muito disso aqui. Mas eu vi que não, porque as famílias são muito grandes, por isso que tem produtos que são muito grandes, né? Tem roupa de todos os tamanhos, porque o mercado é muito fácil de comprar, então tem de tudo, né? A facilidade, o poder de compra de vocês é muito maior que o nosso aqui, então tem de tudo. Eu percebi isso, mas eu percebi essa área fitness, a área saúde, o país está investindo absurdamente. Tanto que nas seções de supermercado, vai na Walmart, as seções são gigantescas, as lojas de suplementos não são lojas pequenininhas como as lojas aqui. Então, tudo tem muito, e eu acho que é um mercado que vai crescer, assim, absurdamente, né? Vem crescendo absurdamente. Com certeza. E eu acho interessante essa percepção, porque eu morei em New Jersey por muitos anos, e você também sente essa diferença, sabe? A gente não vê tanta gente
fit, né? Igual em Orlando, talvez por causa do clima. Mas eu tive um choque cultural quando eu voltei pro Brasil, depois de muito tempo, e comecei a ver o tanto de gente sobrepeso no Brasil. Eu falei, gente, a gente era mais magro. O que aconteceu com o Brasil? Eu acho que foi. Eu brinco, né? O iFood acabou com a saúde dos brasileiros. Porque eu tive o choque reverso. Eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a ver gente muito obesa. Beleza, eles têm até aqueles carrinhos que a pessoa obesa senta e compra no mercado com aquele carrinho. Mas no Brasil, quando eu cheguei, eu assustei. É porque no Brasil nós não temos esses casos, mas nós temos aqueles casos das pessoas que estão em obesidade 1 ali, não obeso mórbido, mas nós temos uma classe, eu falo que hoje, a cada 10 pessoas que você vai em um ambiente que tem 10 pessoas, você pode olhar que mais de 50% daquelas pessoas estão com excesso de gordura visceral, são pessoas que são sedentárias ou aquelas que se exercitam começaram a se exercitar por conta de algum problema de saúde, entendeu? Não foi assim, eu vou fazer atividade física por ser fitness, pelo esporte. E foi uma das coisas também, é uma das coisas que me encanta muito nos Estados Unidos, porque o país investe muito em esporte, né? Sim. Investe muito na saúde. Então eu pensei assim, eu falei assim, caramba, essa certificação vai abrir portas e o país investe muito nisso. E como nós não estamos com um país muito bom aqui, então quem sabe é uma oportunidade de aí futuramente estar aí próxima de vocês. Com certeza. E tem mercado aqui, viu? E realmente, o mercado americano é. As pessoas falam, né? Poxa, mas tem tanta gente obesa nos Estados Unidos. Gente, a comida saudável nos Estados Unidos é muito mais barata que a comida saudável no Brasil. Uhum. É muito mais fácil o acesso. Tudo bem que a gente não tem todas as frutas que a gente tem no Brasil. No Brasil, as frutas são muito mais gostosas e a gente tem um acesso muito mais fácil. Então, aproveitem, vão na feira, gente, e enche o carrinho na feira. Porque isso não existe aqui nos Estados Unidos, daquela forma assim que a gente tem no Brasil. Porém, o acesso à alimentação saudável não é caro aqui nos Estados Unidos. Então, a E pessoa. não só a comida, eu vejo assim, mas a parte de suplementação também. É muito acessível. Coisa que aqui, por exemplo, quando eu vou atender uma paciente, que eu prescrevo para ela com praticidade, olha, não consigo tomar café da manhã, ou no lanche da tarde eu não consigo levar uma proteína, vamos colocar um whey protein? Aqui a gente tem um gasto, por exemplo, você vai pagar R$ 250 no whey, 250 reais. Então, Estados Unidos, você paga $30, $20, né? Então, assim, é um poder muito maior. A primeira vez que nós fomos, nós ficamos num hotel que tinha micro-ondas no quarto, né? E aí nós compramos muitas comidas na Walmart para poder chegava dos parques, né? Que a gente foi para Disney, chegava dos parques e comia alguma coisa para no outro dia bater perna de novo. E eu lembro que eu comprei muita comida saudável congelada. E eu lembro que era o mesmo preço, por exemplo, assim, o macarrão com queijo era o mesmo preço que o arroz com brócolis e carne, entendeu? Uhum. Aqui não. Aqui as coisas saudáveis, né, fora da realidade, e as coisas que não são saudáveis é muito mais acessível. Então aí eu achei que é muito. Mais equilibrado. Eu achei que. Tanto que assim, no final do ano agora, que nós estávamos aí, por exemplo, ia no 7-Eleven. Então chegava lá, Geraldo falava assim: vou pegar uma pizza. Eu falava, vou escolher uma barrinha de proteína. Então eu ia olhar, a barrinha de proteína pagava o mesmo preço. Então não era uma coisa assim que, eu não vou ser saudável porque é caro. Não, você não é saudável nos Estados Unidos porque você não quer. Porque a questão financeira é a mesma. E eu vi também que mensalidade de academia aí é uma coisa ridícula de barata, né? Sim, tem as low cost de $10 por mês aqui. Então, assim, ridículo de barato isso. E eu acho que isso é o futuro, né? As pessoas investirem nisso porque previne muitas doenças, né? Enfim. E cada vez mais eu vejo, quando eu vejo essas coisas, eu falo assim, não, tô na profissão certa. Não, realmente. E é o futuro, né? As pessoas. O mercado hoje, em qualquer lugar do mundo, na Alemanha, na França, qualquer lugar do mundo, busca longevidade. E os profissionais que têm tanto conhecimento quanto de treinamento e de nutrição são os profissionais que vão explodir no mercado.
Os clientes, Inclusive, minha próxima certificação vai ser da área fitness. opa, opa, então, Que eu comecei a estudar, comecei a gostar, eu falei assim, próxima certificação vai ser dessa parte fitness aí, viu? Já corro. eu acredito sim que pode fazer total diferença. A gente tem profissionais que a pessoa chega e fala: ah, você tem a certificação de nutrição? Tá, tem, de personal trainer também, tá bom. Eu pago US$ 150 a hora sua pra treinar. Assim, porque a pessoa não tem noção de nutrição. Ninguém tem noção de nutrição. Você fala só. Eu conversei com uma pessoa, falei assim, ó, comida é energia. Tudo que você come transforma em energia. Se você come algo que não é saudável, não vai ser uma energia que vai ser utilizada da forma correta. E a pessoa olhou para mim, tipo, ninguém nunca me falou isso na vida. E, tipo, a coisa mais básica que eu podia falar para ela. Sabe? A coisa mais simples. E eles não têm essa noção. E a pessoa queria me contratar só porque eu expliquei isso dessa forma. Olha isso. Olha a oportunidade de brasileiros, galera que está no Brasil, que tem conhecimento de personal training, que tem conhecimento de nutrição. Uma oportunidade muito grande. Então você, com a certificação de personal trainer, não vou nem falar que não, que senão você não vai nem sonhar, você vai estar aqui. Porque realmente faz muita diferença. E você acredita que esse conhecimento de nutrição, mais o conhecimento de personal trainer, agregados ali, eles podem transformar a sua carreira? Ah, com certeza, né, Isa? Porque eu falo, não, não tem como uma coisa não complementar a outra. Não tem como, é impossível. Você vai no nutricionista, se o nutricionista não tem uma base para poder te orientar de treino, você vai procurar um treinador. Então, se você vai num treinador e ele não tem uma base para te falar de alimentação, entendeu? Então, assim, isso agrega muito. Eu falo que é igual hoje você procurar uma clínica de estética e a clínica de estética não oferecer um serviço de nutrição. Não tem como, não tem como. Então, assim, já foi o tempo que a pessoa só treinava. Ah, eu tô lá com colesterol alterado, o médico mandou você para academia para fazer caminhada. Não tem como você só fazer caminhada, porque aquele exercício só vai fazer efeito no seu corpo quando você tiver o substrato, que é a nutrição, não adianta. Eu falo para as minhas pacientes, elas falam assim: ah, mas por que eu não ganhei massa magra? Eu falo: ó, vamos pensar comigo, você está construindo uma parede, você está colocando só tijolo e não está colocando cimento. Como é que essa parede vai parar em pé? Não tem como. Então você precisa do substrato, você precisa do alimento. Porque muita gente acha que é só treinar, né? Ah, eu vou só treinar. E muita gente acha que é só se alimentar. Ah, mas eu comecei a fazer dieta, eu não tô ganhando músculo. Tá, mas tá indo pra academia? E o maior problema é a sarcopenia, que atinge aí grande parte da nossa população que tem. E hoje a gente tem uma população que está muito longeva, né? Então nós temos hoje pessoas que você coloca aí assim, hoje em dia uma pessoa de 70 anos não é mais velhinha, É verdade. né? Então assim, eu quando eu nasci, que a minha avó tinha 50, minha avó já era avó, entendeu? Hoje a gente vê as mulheres de 50, você fala assim, meu Deus, justo na minha hora de viver isso, eu vou ter que meter o shape, porque senão eu vou passar vergonha. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas se cuidam mais, elas procuram mais, e quanto mais o profissional se atualizar, ele entregar uma coisa, porque às vezes a gente fica pensando numa formação em várias coisas da área, entendeu? E às vezes, se a gente fizer o básico bem feito, a gente já entrega muito, né? Então, eu vejo que não tem essa necessidade do profissional buscar ali 50 mil tipos de especialização. Eu acredito que não. Até porque, para mim, deu certo eu focando em uma área, né? Então, para mim, deu muito certo isso. E hoje que eu pratico esporte, já tem 3 anos que eu corro. E hoje que eu voltei mais para isso, sabe? Então, para mim é muito mais fácil vender, né? Para mim é muito mais fácil falar, porque eu vivo isso, né? E eu acho que o profissional que trabalha na área já do esporte, ele fazer a parte da nutrição é muito importante, para ele ter essa base para o aluno, né? E vice-versa. Então, não tem como, assim, uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário.
a multidisciplinaridade da área é importante, né? E aquilo que você falou no começo, poxa, às vezes o profissional fica com medo de enviar para um nutricionista. Por que não fazer uma parceria com o nutricionista? Um personal trainer e nutricionista. E eles se indicarem alunos e os dois faturam bastante. Porque o aluno vai ver resultado, ele vai querer pagar, gente. O aluno paga. Exato. Ou por que não se especializar? Igual eu tô vendo isso. Tem muita gente que pergunta, tipo assim, ah, eu quero fazer teu treino, entendeu? Tipo, essas coisas assim. Aí eu fico, caramba, eu vou ter que fazer um curso disso porque as pessoas estão me procurando isso. E eu gosto de uma modalidade, assim, que é minha da minha cabeça, sabe? A gente tá até pensando em criar alguns cursos específicos aí para ajudar uma galera do Brasil. Mas essa novidade eu vou segurar um pouquinho mais para frente, tá, galera? Eu vi a certificação que eu fiz, deixa eu contar pra galera aqui, a certificação que eu fiz, ó, deu maior trabalho, porque eu tinha que traduzir tudo. Não tinha, agora tem já traduzida, né? Agora já tem traduzido, gente. A coitada E passou eu sou aperto. uma pessoa, eu não tenho, porque quando eu peguei, quando eu comprei, quando eu me inscrevi, eu falei assim, ah, eu não vou esperar a tradução desse negócio, não, eu vou começar logo. Então eu ia traduzindo, traduzindo e vendo e lendo, aí eu falei assim, cara, e tinha muita coisa assim, pra mim o que foi muita novidade dentro dessa certificação foi essa parte que trouxe um pouco do exercício, da atividade. Eu vi que tem muita parte de esporte que é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, assim, atletas aqui no Brasil, a gente não tem essas modalidades, então quando a gente fala assim de atleta aqui, a gente pensa atleta fitness, né? E não tem, agora que nós estamos assim vivendo no mundo da corrida, né, no ciclista, mas eu vi que a parte do esporte foi muito forte dentro dessa certificação, eu gostei bastante. A parte também mental, nessa parte de observar os distúrbios, se o teu aluno, né, que no caso não é paciente, então se o teu aluno ele tem algum distúrbio, se você tem que encaminhar para você observar alguns sinais, né? Então eu achei isso muito interessante, mas para mim foi sofrido porque eu tive que traduzir tudo, né? Mas agora já está traduzido, então assim, quem entra já está bonitinho, já está lindo, tá tudo em português. Então não precisa sofrer igual eu sofri. É verdade. Eu sofri isso também, viu? E sei como é. Quando você Gente, fez, você também foi inglês? foi inglês. Eu fiz aqui nos Estados Unidos em 2020, 2019, 2020. E voltei pro Brasil e traduzi o material todinho. Mas você Falei, vou traduzir. já falava inglês. Falava inglês fluente, porém eu trabalhava 4 empregos ao mesmo tempo. E aí, Ah, daí já era mais fácil, né? Tô no The Books on the não, Table ainda. não, você não tem a cabeça assim, ó, latejando de dor, porque é conteúdo técnico, né? Do personal trainer tem muita biomecânica, anatomia, tal, conteúdo técnico que eu não. Até para traduzir o de nutrição, a nossa equipe traduziu de nutrição. E quando chegou naquele ciclo de Krebs lá, misericórdia, para Então, traduzir aquilo. aí pra mim era fácil, por quê? Porque já tá na nutrição, Foi entendeu? para mim, nossa. Então assim, já tá na nutrição. Então, quando você vai olhar ali, você fala assim, não, isso já tá, já sei, você bate o olho, não, isso aqui já vivo isso, né? Já tem todo dia. Então, quando chega na parte bioquímica ali dos alimentos, eu falo assim, não, pra mim é fácil, né? Porque eu já sei isso. Agora, quando a pessoa não é da área, né? E é uma das vantagens, por exemplo, que eu vi, para fazer certificação de personal, ou essa nutritional, não precisa que o profissional seja da área, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, e no Brasil, o curso de nutrição é para qualquer pessoa. Tá? O curso de nutrição no Brasil é para qualquer um que queira o Sim. conhecimento de nutrição. Você vira um coach, você não vira um nutricionista, é um coach. Uhum. E nos Estados Unidos e em outros países no mundo, né, a maioria dos países, para ser personal trainer, você só precisa da certificação. Uhum. A certificação você é personal trainer. No Brasil, a gente ainda trabalha mais com profissionais voltados da área fitness mesmo, educadores físicos. Porém, quem tem o desejo de atuar no exterior e quer ter a certificação, você pode escolher fazer. A gente tem pessoas de outros países aí, a gente tem clientes na Austrália, a gente tem clientes na China, a gente tem clientes na França e assim vai, Dubai, que estão fazendo a certificação em português
porque são brasileiros e estão fora do país. Né? Então, brasileiros aí de qualquer lugar do mundo podem ter essa oportunidade. Né? E português que é muito mais fácil, gente. Nossa, fazer a prova em inglês, de chegar, de tremer, suar frio, a mão ficar, né, colando, assim. Mas em português não, é mais tranquilo. Não, fazer em português, você estudar, ler ali. Depois eu tenho que até entrar, porque na minha plataforma já disponibilizou, né? O traduzido. Provavelmente já tá disponível em português. Então tem que Então, até entrar para o. demais. Então, olha, a gente tem tanta coisa para falar, mas eu gostei das suas colocações, especialmente sobre a parte de nutrição esportiva. Aqui nos Estados Unidos, a nutrição esportiva, até para crianças, é levado muito, muito a sério. Né? Então, se você tem um filho que é atleta do jiu-jitsu, do futebol, aqui nos Estados Unidos eles já trabalham essa parte nutricional com crianças. E eu acredito que lá no curso de nutrição tem essa parte básico, porque a gente tem um curso específico de nutrição esportiva. Ainda não foi traduzido para o português, mas já está aqui nos nossos planos para a gente traduzir. Que nutrição esportiva é o futuro do fitness também, né? Não só quem está na Olimpíada é atleta, mas temos aí a galera. Amador O atleta também, né? amador é um atleta. Tem muito atleta amador no Brasil. Muitos. Uhum. Você trabalha com o público específico mulheres, né? E eu vi que o seu trabalho foca muito na parte de gorduras, de lipidema. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como que você faz esse trabalho com o lipedema para diminuir a celulite das mulheres e outras coisas, né? Bom, o lipedema é muito novo, né? Então, o lipedema ele teve um auge ali de 2 anos para cá. O lipedema é uma doença caracterizada pela gordura. Então, é o excesso de gordura nos membros periféricos, pernas ou braços, ou nos dois juntos. Tem origem genética, mas tem pessoas que morrem e elas não manifestam o lipedema. Tem pessoas que elas vão manifestar em algumas fases da vida. É mais comum em mulheres, porque é uma doença de predominância estrogênica. Então, nós mulheres temos mais estrogênio no nosso corpo, por isso que a gente tem mais curva, por isso que a gente tem celulite. Então, assim, é uma doença que tem essa característica estrogênica. E essa doença, ela tá ali na nossa genética, mas em algumas fases da vida vai abrir a janela e ela vai pular do teu corpo. Que quais são essas fases? A puberdade, na gestação, na menopausa, na terceira idade ou quando a mulher ela desenvolve algum fator estresse. Eu tive a sorte de não herdar os olhos azuis da minha mãe, mas eu herdei o lipedema da família do meu pai. Então, desde criança, eu sempre tive canela mais grossa, perna mais grossa, mais celulite, mesmo me cuidando mais. E eu percebi que, assim, na adolescência para a fase adulta, isso foi piorando. E todas as vezes que eu engordava um pouco, eu nunca engordava no centro do corpo, sempre nas outras áreas. E na pandemia eu tive um ganho de peso muito rápido, né? Com toda a mudança, com todo o estresse, enfim. E foi quando meu corpo ficou desproporcional. Então, as minhas pernas não eram proporcionais ao meu corpo. E foi aí que eu fui atrás, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? É uma coisa errada. Foi quando eu ouvi a palavra, a primeira vez, a palavra lipedema. Então, hoje, o lipedema é caracterizado como doença, tem CID, não tem cura, é uma doença crônica. E como que a gente trata na nutrição? Através, né, de olhar para o paciente para ver o que o paciente precisa. Então, a gente vai fazer uma análise não só de orientação, mas toda uma análise bioquímica também. Então, nós precisamos avaliar exames do paciente, precisamos avaliar hormônios do paciente para encaminhar e trabalhar em conjunto com médicos. São pessoas que não é qualquer exercício físico, porque a gente tem que cuidar muito da dor do paciente. Então, a dor é um limiar inflamatório. Então, assim, aquela dor pós-treino que uma pessoa que não tem lipedema sente, tá tudo bem. A pessoa que tem lipedema, ela não vai sentir essa dor só um dia depois do treino, ela vai sentir 2, 3 dias. Então, se não souber respeitar isso, ao invés de você tratar, cuidar do lipedema do seu paciente, você vai piorar. Então, isso que eu venho me afundando, né, me aprofundando cada vez mais, desde 2020.
Esse ano eu fiz a minha especialização ano passado em lipedema. Aí esse ano eu concluí, né, essa minha especialização em lipedema também. E é uma doença que, assim, os dados mostram que 2 a cada 10 mulheres têm lipedema. E só nos Estados Unidos, tem uma média, se não me engano, aqui agora, deixa eu dar uma olhada, mas se não me engano, são 20 milhões. Deixa eu ver aqui. Então, é um público muito grande, sabe? E é uma coisa que eu particularmente, aí eu vi muita gente com lipedema, muita. Porque a alimentação americana é muito industrializada, Tudo né? inflamatório. Exato. E a alimentação industrializada, ela é uma alimentação que ela leva o aumento do estrogênio até mesmo em homens. Então, eu vi muitos homens nos Estados Unidos com quadril largo, né? Que não tem corpo formato masculino, né? E vi muitas mulheres também, mesmo magras, mas canelão, sabe? Aquela perna inteira. Que eu falo assim, caramba, tem muita mulher com. Foi quando abriu meus olhos, assim, para os Estados Unidos. Eu falei, tem muito mais pessoas com lipedema nos Estados Unidos do que no Brasil. Muito mais. Quer Com ver? toda certeza, é verdade. E é um público aqui que realmente não sabe se alimentar, não sabe Não cortar, sabe se alimentar. não sabe, só sabe abrir pacote e misturar ingredientes para cozinhar. Exatamente. Quer ver? Tinha os dados salvos aqui. Se tiver, pode abrir. Aqui, ó, tenho dado de uma estimativa de 10 a 18% da população americana tem lipedema. Olha a quantidade de pessoas. Os mais É de muita gente, né? É muita gente. É muita É gente. muita gente com lipedema. Ó, eu errei, tá? Estima-se cerca de 17 milhões de mulheres com lipedema nos Estados Unidos. 17 milhões, isso aí. Então, assim, é muita mulher com lipedema e não é uma doença que a gente trata igual uma gordura normal, porque não é uma gordura lisa, é uma gordura que ela tem nódulos, é uma gordura que ela retém muito mais líquido, porque ela é muito mais inflamatória e afeta muito mais a autoestima da mulher do que aquela mulher que só é gordinha, tem uma barriguinha, entendeu? O lipedema não. Então, o lipedema a mulher tem dificuldade de andar, mesmo sendo magra, ela sente muito peso, ela sente muito cansaço. E às vezes ela é julgada como preguiçosa. É verdade. E aí o profissional ele tem que estar muito atento, até mesmo da área de personal, né? Para saber como que ele vai trabalhar, para não ali achar que a aluna está fazendo corpo mole, para saber qual que vai ser o limite dele de cobrança daquela aluna. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Parece que isso é um conhecimento que só nutricionista precisa ter. Não, você, personal trainer, se você não souber treinar esse cliente, você vai perder essa cliente, porque ela vai sempre sentir cansada, vai sentir dor. O seu treino vai estar aumentando o estresse no corpo dela, vai aumentar a inflamação, que vai piorar as dores dela. Então, se você não tem o treino correto, você pode perder esse cliente só por falta de conhecimento. Exato. Então, olha a importância do conhecimento de nutrição para o profissional da área fitness. Você pode reter clientes. Olha, a minha retenção de clientes aumentou muito mais quando eu comecei a conversar com eles sobre nutrição, quando eu comecei a buscar conhecimento de nutrição. Porque quando eles confiam no profissional, igual assim como a Jennifer está falando, as clientes dela confiam nela. E elas estão querendo até que ela dê treino para elas. Por quê? Porque a confiança que a pessoa tem em você, por você gerar resultados para elas, para você resolver os problemas que ela tem por anos e ninguém resolve, essa pessoa não te larga. Então, o seu cliente, ele vai buscar você para trazer soluções múltiplas. E aí, imagina só, se você alertar ele que aquilo que ele tem, que ele sofre há anos, não é uma simples celulite, não é só o formato da perna dele, ó, não, né? Isso aí que você tem é uma coisa que realmente existe, não é coisa da tua cabeça, e agora a gente vai trabalhar para isso. Então, você leva muito mais confiança, né? Eu falo que é como se você fosse ali e abraçasse o teu cliente, e falasse assim, ó, pronto, agora a gente tá junto, é isso que vai acontecer. É isso aí. Perfeito. A parte psicológica do cliente é muito importante, né? Trazer conforto e entendimento para as pessoas realmente faz toda a diferença. E por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas com lesões ou doenças crônicas. Porque eu já tive lesões e eu já tive fibromialgia.
né? Não tenho mais hoje em dia, por causa da atividade física, eu consegui controlar os sintomas, mas de dor eu entendo. Então, meus clientes, quando eles sentem algo, eu entendo a dor deles. Hoje, por exemplo, a minha cliente estava gripada hoje de manhã, mas eu falei assim, olha, nós vamos treinar, mas nós vamos diminuir o ritmo para que seu corpo consiga construir os imuno... agora eu falar inglês. Para construir o sistema imunológico, mas não vamos gerar estresse demais para diminuir o sistema. Então, em vez de fazer 4 séries, nós vamos fazer 2 séries. Em vez de fazer esse exercício, nós vamos fazer esse exercício. Então, você adapta aquilo que é a necessidade do seu cliente. E é o que é importante, né? É o que faz a diferença. O profissional bom. Você que vai saber, né? Você é profissional. Eu falo que hoje em dia, sabe, Isa, com tanta tecnologia que nós temos, principalmente com o ChatGPT, hoje com a inteligência artificial, hoje o que vai diferenciar mesmo o profissional de uma inteligência artificial é isso, porque o profissional ele precisa olhar para o que o cliente precisa e não trabalhar aquilo que o cliente quer, é aquilo que ele está precisando mesmo. Então, às vezes, o cliente quer uma coisa, mas é fora da realidade. Ele quer dar um passo gigantesco. Então, eu acho que o profissional ele tem que estar atento a isso, para lá na frente não gerar um problema para o paciente, para o aluno. Perfeito. É bem isso. E agora eu quero te pedir para você dar uma dica para quem está começando na área tanto de nutrição quanto de personal training. Qual a dica? Se você tivesse que voltar atrás lá e dar a dica para a Jennifer que está começando, o que você falaria e já trazendo para o público que está iniciando agora? Ah, Isa, eu falo assim, olha, se eu pudesse voltar lá, eu só falaria assim, Jennifer, não tenha medo, sabe? O medo é uma coisa que barra muito a gente fica muito indecisa, e tudo aquilo que gera um frio na barriga é porque precisa ser feito, sabe? Tudo aquilo que a gente sente aquele sonho, aquele desejo que dá aquele friozinho, não deixa isso barrar, sabe? Ansiedade é uma coisa que faz parte da vida, o medo nós precisamos lidar e a gente precisa encarar. Tem muita gente que, infelizmente, que não apoia, mas a gente tem que deixar pra lá, sabe? E encarar. E eu falo assim que o único arrependimento que eu tenho é de não ter começado muita coisa que eu comecei recente lá atrás. Mas fora isso, assim, não tenha pressa, né, Isa? Porque o importante é você sempre estar avançando. Esse é o importante. Então, às vezes, as pessoas têm pressa também, querem fazer tudo de uma vez só, tudo tem sua hora. Então, se você encarar a vida, encarar os teus sonhos sem medo, fazendo o que é certo, não tentando burlar nada, então, fazendo o que é certo, eu acho que a gente já tem o garantido lá na frente. É verdade, concordo totalmente. E alguém me perguntou essa pergunta algumas semanas atrás, e eu falei exatamente a mesma coisa. Eu falo, não tenha medo, coragem, tem que ter ousadia para fazer aquilo que você tem que fazer. O medo realmente é o maior, nosso maior inimigo. O maior inimigo nosso é a nossa mente, nós mesmos. Se a gente nos limita, se a gente nos trava e acha que a gente não vai conseguir alcançar, a gente não vai conseguir alcançar. Então você tem que acreditar que se aquilo realmente é para você, você vai alcançar. Então, e essa confiança ajuda você a fazer aquilo que ninguém fez. Ou aquilo que outra pessoa já fez, mas se você acredita que você pode chegar lá, você vai chegar lá. Você tem que ser o seu primeiro fã, né? Exatamente. Você é o seu fã número 1, você mesmo. Se você não é sua fã, tá errado, já tá errado. Então você tem que acreditar que você é melhor, que vai dar certo, que vai funcionar, só fazer as coisas certas. Eu falo que a pior coisa é quando as pessoas tentam encurtar tudo, né? Encurtar caminho não dá certo. Não. Então fazer o que é certo não tem erro, a gente tem o garantido. É verdade. E não tenta, gente, uma dica que a Jennifer falou que é importante. Não tenta começar com muito. Começa, foca em um cliente, foca em 2 clientes. E isso vai exponenciando ao longo do tempo. Não tenta abraçar o mundo sozinho. Tá? Essa vaidade que a gente tem, principalmente na parte do personal trainer, que a gente
às vezes vê o outro profissional como um inimigo. Não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Você não vai conseguir treinar o planeta inteiro. Você não tem horas suficientes semanais para atender o planeta inteiro. Então ninguém é seu inimigo, né? O seu inimigo é você, a sua própria mentalidade. Esse é seu. Exatamente. Mas na nutrição também é assim. Por exemplo, não atendo várias áreas, eu não atendo criança, eu não atendo algumas doentes, tipo assim, tem um monte de doenças que eu não atendo gestantes que não são meus pacientes, e às vezes a gente fica com medo de falar não. E o não, ele não fecha, ele abre portas. Porque assim, pra mim, falar o não hoje, ele me deixa certa de algo que eu tenho que seguir. Então, se eu fico, eu vou focar em nutrição de criança, em nutrição de gestante, nutrição do lipedema, nutrição do emagrecimento, nutrição do ganho de peso. Meu Deus, imagina que loucura. É. Né? Então, assim, eu decidi focar em uma área, e é essa área que eu acredito, é essa área que eu estudo, que eu vou atrás. Tanto que, quando eu for fazer minha certificação de personal, vai ser voltada para essa área, para a área do lipedema. Perfeito. E faz diferença, viu? Faz diferença. A gente tem até dentro da metodologia a parte que fala sobre a autoliberação miofacial dentro da certificação. E tem as restrições para pessoas com algumas comorbidades comuns, como o lipedema. Né? Eles falam dentro da certificação. Quando você falou, eu lembrei disso, na tradução. Porque existem doenças crônicas, pessoas com, por exemplo, varize, que não pode normalmente fazer uma autoliberação miofascial, não pode pegar um rolinho ali e usar nas pernas. Então, existe capítulos específicos e parte em cada capítulo que fala sobre comorbidades, sobre doenças crônicas, como atuar com essas pessoas. Porque é um mercado muito grande, é um mercado muito vasto. Sim. E é um mercado bem, não só lucrativo financeiramente, mas eu acho que como profissional você se sente mais completo, você se sente mais accomplished. Como é que fala accomplished em português? Você se sente com mais autoridade quando você entrega o resultado para uma pessoa que realmente precisa. Não é só vaidade. Igual a Jennifer falou, né? Os clientes com lipedema são pessoas que têm doenças. É uma doença crônica, então não é vaidade. Você ajudar essa pessoa. Você se sente realmente assim, com propósito, né? Exato. Então não é só a questão de assim, eu não tô ajudando aquela pessoa só com a estética, eu não tô vendendo só a estética, eu não tô vendendo só a nutrição, eu não tô vendendo só o treino para melhorar as pernas delas, mas eu tô devolvendo a vida para aquela pessoa, tô dando qualidade, tô dando sentido na vida dela. Então você se sente assim, no propósito, eu falo, e você se sente realmente uma pessoa competente, né? Você não se sente assim, porque às vezes a gente fica, meu Deus, eu não tenho propósito. Todas as vezes que eu me pergunto qual que é o teu propósito, antes eu não sabia muito, sabe? Eu sei, mas qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito na profissão? Qual que é isso? Hoje eu tenho muita clareza disso. Então, assim, o meu propósito é dar sentido na vida das pessoas através da nutrição. E é isso, né? Então, assim, tem pessoas que elas ainda não encontraram esse propósito, mas porque elas não encontraram os profissionais certos, os profissionais que encaixam na vida dela, né? E às vezes nem sou eu, às vezes é outra pessoa. Mas cada pessoa, eu falo que é igual casamento, né? Cada pessoa se encaixa com uma. É verdade. E quando a gente se espelha no outro, como ser humano, a parte profissional vem junto, né? Facilita demais. E a gente vira amigo dos nossos clientes, não tem jeito. Presentinho de Natal, cartão, chama para casamento, chama para não sei o quê. Faz parte, gente. A gente parte da solução para a vida daquela pessoa. Quando você acha seu propósito, aí você consegue se destacar como profissional. Pode falar, foi quando a diferença na sua carreira, o clique, quando você descobriu o seu propósito, não fez uma diferença gigante? Não, absurda. Absurda. Antes eu ficava assim, tratando tudo. Hoje, quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, não, olha, é isso mudou em mim e isso precisa mudar em você para você virar a chavinha. Então, é uma coisa que, assim, teve que acontecer primeiro comigo para eu conseguir passar para as pessoas, né? Porque, assim, eu não acredito que existe profissão que o profissional não vive aquilo que ele faz, entendeu? Então, eu tenho esse pensamento e é isso. Para mim, o profissional tem que viver aquilo
para ele ganhar confiança, né? E para ele também dormir em paz, porque eu não tenho nem um dia que eu durmo com, ai, com peso na consciência. Meu Deus, falei para a pessoa fazer tal coisa e eu não faria, Uhum. entendeu? Eu não tenho esse peso. Eu totalmente tranquila de deitar e falar assim, nossa, pô, tudo que eu falei pra ela fazer são coisas que eu já fiz. Quando é difícil, eu falo, ó, vai ser difícil, mas depois dessa fase aqui, você vai ser a pessoa mais forte do mundo. Se você venceu isso, você fica melhor. Até ganhar dinheiro, você ganha. Eu falo, quando a pessoa faz dieta e ela consegue cumprir ali pelo menos 30 dias de dieta, ela consegue até ficar rica. Porque fazer dieta não é fácil, Não. né? É confiança, né? A confiança que isso traz muda a mentalidade. Então, Exato. você, profissional da saúde, você, personal trainer, você, nutricionista, você, profissional de transformador de vidas. Você pode fazer diferença na vida de alguém. Encontre o seu propósito. O seu propósito ele vai partir daquilo que você viveu, ou do que você vive. E se você encontrar isso, você vai se destacar no mercado. E a Ambrose Institute ama ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos. É o nosso prazer, é o que nós fazemos todos os dias. Às vezes a gente tem cliente que liga para mim, eu fico com o cliente 2, 3 horas conversando, e a pessoa quer bater papo, ela quer se descobrir, ela quer se entender, e a gente ajuda. Faz a diferença, é importante, e a intenção nossa é salvar vidas. Né? Cada vida importa, a sua vida importa. A sua vida importa, a vida do seu cliente importa. É por isso que nós estamos aqui. Gratidão demais, Jennifer, pela sua participação. Foi uma Eu que conversa agradeço, Isa. Muito obrigada. que Obrigada pelo convite. Foi muito bom a nosso papo. foi muito bom mesmo. A gente vamos ter que fazer próximos papos, hein? Vamos. Beijos para todos que estão assistindo e percam o medo e sempre acelera, porque quanto mais você pensa, você vai esfriando essa vontade e depois você se arrepende de não ter feito. É verdade, hein? Ótima dica. Olha, terminou com a dica de ouro para você. Não deixe o medo de parar. Vamos lá. Exato. Força que vocês conseguem, galera. E É você que isso aí. de nutrição, nós temos uma promoção especial essa semana, hein? CPT e Nutrição está em promoção com mais de R$ 3.000 de desconto para vocês. Então, entra no nosso site para vocês entenderem melhor. Salvamosvidas.com.br é o nosso site. E começa a transformar a sua vida. A primeira vez você tem que transformar a sua para depois você transformar as outras. É Fechou? isso aí. Fechou, Isa. Gratidão demais, gente. Até a próxima. Beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau.